né? Que eu coloquei aqui, dentes unitários escurecidos, né? Preparos dentários. É inevitável em dentes anteriores quando você tem dentes escurecidos, né? Como aí preparos de coroa total, né? Então a gente costuma falar muito para vocês que o sucesso clínico ele é supragengival, né? E tem uma variação, tem duas variações, não tem uma variação da metodologia sucesso clínico supragengival. Quando você tem dentes muito escurecidos, resistentes ao clareamento, pacientes mais maduros, acima de 30 anos, às vezes até menos de 30 anos, mas que tem tratamento endodôntico, dentes muito escurecidos, não reativos ao clareamento interno. E aí você já tentou às vezes fazer lâmina, não ficou bom, e aí a gente recomenda preparos mais agressivos, subgengivais. Então você tem uma variação da técnica, tá? Só que nesse caso que vocês estão vendo, foi um caso que é um tanto quanto interessante. Eu tinha uma alteração de couro muito grande, ela era biomédica, tá? E ela tinha uma faceta em resina e um dente endodonticamente tratado. Um fenótipo gengival misto para espesso. E o que acontece? A restauração estava muito escurecida, tá? E aí, nesse caso, quando eu removi esse material restaurador e eu vi o substrato no terço cervical, principalmente cervical e médio, mas cervical, estava tipo a 3,5. Tá? Fiz um término subgengival, fizemos um selamento imediato dentinário e conseguimos trabalhar, nesse caso, com lâminas, tá? Com restaurações adesivas de porcelana delgadas. Tá? E aí vocês estão enxergando exatamente a prova seca e depois uma prova úmida. E esse tipo de restauração, né, restaurações unitárias, seja em dentes escurecidos, seja em dentes endodonticamente tratados, volto a falar, é a modalidade mais complexa, difícil da odontologia restauradora estética. Tá? Tanto que, qual foi a estratégia aí? Nós pegamos um IMEX, né? Média translucidez. A gente fresou esse IMEX. Nós fizemos um polimento acabamento com a mão. Demos a microtextura, a microanatomia, a macroanatomia. E a gente fazia a pigmentação, a maquiagem na boca da paciente. Aí a gente tirava a lâmina, queimava. Fazia a maquiagem na boca da paciente, tirava a lâmina e queimava. Veja nessa prova de inserção da restauração adesiva de porcelana como era escuro o terço cervical dessa paciente. Tá? E a gente devia ter provavelmente 0,6, 0,7, 0,8 aí, no máximo. Término em chanfro subgengival. Então existe uma variação da técnica. Tá? E se eu não tivesse feito isso, eu acredito que teria ficado branca a restauração. Teria ficado de frente, teria ficado chamativa para a paciente. Tá? Então, nós fizemos então a cimentação. Vocês estão vendo aí uma semana pós-cimentação. Né? Então, o que a gente fez? Né? Veja que ela tinha o dente 22 com alguma assimetria. Né? O dente 21 tinha um pouquinho de resina. O dente 23 também. O dente 12 estava com uma recessão. Tinham várias assimetrias estéticas. Né? Só que a gente tentou equilibrar, né, da forma mais natural possível. Né? Específica para ela. Ficou igual, né, os dentes que nós vemos no Instagram? Não, mas o que é o mais importante? Qual é o indicador clínico mais importante? Né, depois do periodonto saudável, a paciente satisfeita com o resultado. Tá? O selamento dentinário também é feito em dentes tratados endodônticos. Eu faço, né, porque tem trabalhos que falam que ao tratar a dentina recém-cortada com um selamento imediato dentinário, com uma estratégia adesiva, a dentina se comporta melhor contra a resistência de união quando comparada com dentina que não foi selada e contaminada por resina bisacrílica, material de moldagem, placa, né, cimentos provisórios. Combinado?
tá? Mas você vê que eu tenho meu orientador de mestrado, meu querido André Reis. Ele acredita que selamento imediato dentinário não é necessário para dentes endodonticamente tratados, porque para ele selamento imediato dentinário só serve para você controlar a sensibilidade pós-consulta de preparos, pós-operatória, tá? Ela se compara quase a esmalte, né? Exatamente. Exatamente, tá? Só que o que acontece, gente? Nem tudo são flores, né? Então, ó, como equalizar a cor nesse caso da Sara? Paciente jovem, com 28 anos de idade, que tinha um dente, assim, né, mais escuro que uma noite, né, no Polo Norte. No Polo Norte não, porque no Polo Norte às vezes fica claro, né, mas um dente ultra mega negro, resistente ao clareamento interno, e que eu olhei, biotipo, fenótipo gengival fino, tinha um efeito de acinzentamento da margem gengival, era um dente um passo à frente. Nós fizemos uma biocópia com CAD e fizemos uma cópia idêntica da restauração, corrigindo a cor, equalizando o substrato. E aí, né, a cartilha foi preparos de coroa total, ombro reto subgengival e equalização com tintas resinosas, né, e resinas de dentina, chegando na cor dos adjacentes, trabalhando com ela fez um clareamento, então ela chegou a B1, BL4, mas aí a gente fez uma restauração, uma coroa, né, B1, tá? E eu fiz exatamente com o mesmo perímetro do dente original dela. Quando você corrige a cor, você tem mais reflexão de luz, você tem mais valor em luminosidade interna da peça, ela parece maior. O paciente achou que estava um pouquinho grande, nós fizemos o acerto de borda incisal, tá bom? Então, nem sempre é possível fazer lâmina. Eu já fiz lâmina nesse caso, eu já insisti com lâmina nesse caso. E eu vou falar para você, seja em resina, seja em porcelana, não fica bom, tá bom? E aí, veja esse caso aqui, ó. Como equalizar a cor nesses 4 incisivos, né? Onde basicamente ela tinha uma coroa ela tinha um pivô. Quem sabe o que é pivô aqui, né? É uma coroa metalocerâmica com pino metálico, tudo junto. Eu não desejo para o meu pior inimigo remover um pivô, tá? E 22 projetado, dentes com endodonticamente tratados, e aí a gente teve esse dente 11 foi extraído, ela tinha sofrido um trauma no 21, os dois viraram implantes, a gente tinha que equalizar a cor dos laterais, preparos de coroa total, tá? Preparos de coroa total. Não é sempre que você me vê falando de preparos de coroa total, porque quase eu não faço mais. Mas nesses casos, a gente vai estar batendo com a mão e dando murro em ponta de faca, se você quiser equalizar de outra forma, tá? Paciente feliz, paciente aí provavelmente há uns 12, 14 anos estável, tá? Vamos pensar aqui no caso da Aninha, né? Uma menina linda, né? Olho claro, loira, quase 2 metros de altura. E tinha um dente 12. Mesma história. Né? Como equalizar a cor nesse caso? Né? Então, assim, nesse caso, né, a minha recomendação, por mais que não seja algo dentro da cartilha das mídias sociais, né, tentamos clareamento interno, reincidiu, ela já vem meio assim, olha, eu não quero tentar clareamento interno porque não estou satisfeita. Você faz uma tentativa de lâmina, não fica bom, a paciente não fica muito feliz. Normalmente eu faço um preparo de lâmina e faço em resina composta para a pessoa ter uma percepção e a gente vê o quanto a gente consegue controlar. E nesse caso, preparo de coroa total, ombro reto subgengival, equaliza a cor do substrato e faz uma cerâmica, né, bonita. Não precisa ser opaca, pode ser uma cerâmica que pareça esmalte. Combinado? Tá? Então, tá? O
que eu gostaria de falar com vocês, né? Vocês entendem, né, que quando você está trabalhando dentes escurecidos unitários, vão ser muito comuns dentro da prática clínica da gente? Por quê? Porque as pessoas estão, né, nascendo e evoluindo com dentes cada vez mais saudáveis, né? Ainda temos um índice de dentes cariados perdidos obturados muito grande no Brasil, né? Estados Unidos, né, um mercado que a gente olha muito, ainda um dos maiores consumidores de implante. Mas a gente vai ver muitas restaurações em dentes anteriores, né, que sofreram trauma na pré-adolescência, na adolescência. Esses dentes entraram num processo de controle e preservação aí com resina composta ou não, né? Depois substituições consecutivas ao longo da vida, né? E da entrada da segunda década de vida de uma forma mais com alterações mais pronunciadas de cor, clareamentos internos, reincidências, clareamentos internos, facetas, reincidência, e aí vai para, né, clorocora total. Tá? Gente, domo arigatou gozaimashita. Que vocês tenham um excelente dia hoje. Tá? Espero que eu tenha contribuído com uma pílula de entusiasmo. Né? E se você não sabe de onde vem a etiologia da palavra entusiasmo, entu mora Deus. Daí que vem a palavra entusiasmo. Tá bom? Fiquem bem. Tá? Espero que vocês não lembrem de mim quando estiver chovendo e vocês precisem consertar o telhado. Consertem o telhado em um dia assim. Um dia de sol. Se cuidem. Beijo no coração. Até mais.